vamos falar dos aspectos papais do chifre pequeno de Daniel 8. Confira aí na sua Bíblia junto comigo, Daniel capítulo 8, versos 11 e 12, e assim diz a palavra do Senhor: sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército, e dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou a verdade por terra, e o que fez, prosperou. É importante a gente entender algo que às vezes a gente não presta atenção quando lê a Bíblia. Sem olhar para o texto aí, quantas frases, quantas sentenças você acha que esses dois versos têm? Chuta aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. São 6 sentenças. Vê se você concorda comigo aí. Vai lendo aí na sua Bíblia. Primeira sentença: sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Segunda sentença: dele tirou o sacrifício diário. Terceira sentença: e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Quarta sentença: e o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Quinta sentença: deitou a verdade por terra. E a sexta: e o que fez, prosperou. 6 frases curtas que vão nos conduzir à identidade do chifre pequeno. E o Dr. Gerhard Hasel nos diz que há uma diferença entre os versos 9 e 10 de Daniel 8 e os versos 11 e 12 do mesmo capítulo. E ele diz que essa diferença é a seguinte: no original hebraico, todos os verbos de Daniel 8, versos 9 e 10, exceto o primeiro, que é o verbo sair, são todos femininos em hebraico. Então o texto fala: se tornou, cresceu, atingiu, lançou por terra e os pisou. Todos esses verbos em hebraico são femininos. Então, verbo tornar, verbo crescer, verbo atingir, verbo lançar e verbo pisar. Olha que interessante. Quando você vai para Daniel 8, versos 11 e 12, todos os verbos são masculinos. Existe uma mudança de gênero. Então, os verbos engrandecer, tirar, entregar, deitar, prosperar, são todos verbos masculinos. Isso é interessante para o texto. O Dr. Hasel conclui que isso indica que existe uma mudança de fases dentro da entidade do chifre pequeno, de forma que esse chifre, o mesmo chifre, representa coisas diferentes, mas relacionadas entre si. Ele diz que esse é uma forma literária que o autor tem para dizer o seguinte: olha, esse chifre pequeno, ele faz tudo isso aqui, verbo feminino. Ele deita, ele cresce, ele prospera, etc. Além disso, ele faz tudo isso aqui. Ele cresce, ele se engrandece, etc, etc. Tudo em masculino. Para querer dizer o seguinte: o chifre pequeno, ele passa por um desenvolvimento de forma que em uma fase ele representa uma coisa e em outra fase ele representa outra coisa. Mas essas duas coisas estão relacionadas. Eu diria assim: os romanos continuam romanos, sendo pagãos ou sendo cristãos. E vamos colocar esses cristãos entre aspas. Nós vamos entender. Isso é primeiro a evidência do texto. Portanto, nós temos elementos textuais para afirmar: Daniel 8, versos 9 e 10, se refere a Roma pagã. E Daniel 8, versos 11 a 12, se refere a Roma papal, como confirmaremos a seguir. Vamos analisar isso mais de perto, olhando cada uma das 6 sentenças nesses 2 pequenos versos.
A primeira sentença, a tradução do Dr. Hazel diz assim: e fez-se grande e se engrandeceu, até mesmo ao príncipe do exército. O verbo engrandecer é gadal em hebraico, é o verbo gadal. E ele é o mesmo verbo que Daniel usa para dizer que o carneiro se engrandeceu, em Daniel 8,4. É o mesmo verbo que Daniel usa para dizer que o bode se engrandeceu sobremaneira, em Daniel 8, verso 8. E aqui no verso 11, é o chifre pequeno que se engrandece. Agora, os verbos hebraicos, eles estão divididos em várias categorias diferentes. E quando esse verbo está no refil, como é o caso do verso 11 do capítulo 8, sempre o sujeito que se engrandece é um ser humano. Essa atitude de se engrandecer é aquela atitude que talvez vocês conheçam de alguns políticos, de alguns artistas. É uma atitude arrogante de querer ser melhor do que os outros, sabe? A pessoa fica se engrandecendo. É isso que o texto está dizendo. É uma atitude arrogante, presunçosa e ilegal. Porque vamos pensar que eu seja o Zezé de Camargo ou o Luciano. Eu sou famoso e rico porque eu canto. Eu me tornei melhor do que alguém? Não. Então, se eu me engrandecer porque eu sou o Zezé de Camargo e o Luciano, querendo dizer que eu sou melhor do que os outros, eu estou fazendo algo ilegítimo, algo ilegal, contra a verdade. É um crime o que eu estou fazendo. Porque não é verdade, porque eu sou famoso e porque eu canto eu sou melhor do que os outros. Não é verdade porque eu sou político eu sou melhor do que os outros. Não é verdade porque eu tenho mais dinheiro eu sou melhor do que os outros. Então quem faz isso, quem se engrandece, é arrogante, presunçoso e aos olhos de Deus, criminoso. Dá para entender? A pessoa está equivocada. É por isso que, por exemplo, o nosso país escravizou os negros por muito tempo. Mas hoje, se você mantiver preconceito contra alguém por causa da sua cor, você pode ir para a cadeia, porque a justiça diz que é ilegal, é criminoso você ter preconceito contra uma pessoa por causa da cor da sua pele. Certo? Então é um crime. Da mesma forma, para Deus, um ser humano que se engrandece, sendo um pecador, isso é um crime. Essa é a primeira sentença. Desta forma, Daniel 8, verso 11, significa que o chifre pequeno, de uma forma arrogante e criminosa, se engrandece com as prerrogativas de quem? Do príncipe do exército. Porque o chifre pequeno, como é que ele se engrandece? E se engrandeceu até mesmo ao príncipe do exército. É isso que está querendo dizer. O chifre pequeno se engrandeceu a ponto de se igualar ao príncipe do exército. Mas quem é o príncipe do exército? Quem é ele? Alguém poderia me dizer? Abre a sua Bíblia no Antigo Testamento, Josué capítulo 5. E depois nós vamos voltar para Daniel 8. Então já deixa marcado aí Daniel 8 para você voltar. Agora, Josué capítulo 5, versos 14 e 15, vão nos contar a respeito do príncipe do exército de Deus. Ao nível do qual o chifre pequeno está querendo chegar de forma arrogante, presunçosa e criminosa. Percebam onde isso tudo vai chegar. Josué capítulo 5, verso 14. Respondeu ele: não, eu sou o príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: que diz o meu senhor ao seu servo? Respondeu-lhe o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Vocês sabem quem que é o príncipe do exército de Deus? Primeiro de tudo, ele não é humano. Quando Josué estava rodeando Jericó, esse é o contexto, e ele não sabe o que vai acontecer.
E de repente, nas suas caminhadas, sondando a cidade, ele encontra um homem. E ele não conhece aquele homem. E ele olha para aquele homem e ele diz: você é dos nossos ou você é dos deles? Ou seja, você está do nosso lado ou você está do lado deles? E esse homem responde: eu sou o príncipe do exército do Senhor. O que Josué faz? Se prostra e adora, reverencia, se humilha. E vamos lembrar do Apocalipse. Quando João se ajoelha diante do anjo, lá no Apocalipse 22, o que o anjo fala para João? Vê, não faça isso. Adora a Deus. O príncipe do exército do Senhor falou a mesma coisa para Josué? Não. Ele aceitou a adoração? Aceitou. E ainda foi além. Josué, tira a sandália do pé, porque o lugar onde eu estou é um lugar santo. Quem é o príncipe do exército do Senhor? Miguel, Jesus Cristo. Deus que se fez homem, um com o Pai. João 10, verso 30. Agora, irmãos, eu gosto de poder ser bem sincero. Roma pagã tinha o seu imperador, certo? O seu César. Mas quando Roma pagã caiu, Roma continuou a existir, e logo surgiu um personagem, homem, pecador, bem diferente do príncipe do exército do Senhor, que agora quer se engrandecer ao nível do príncipe do Senhor. O que o príncipe do exército do Senhor faz? Ele perdoa pecados, ele prega a verdade, segundo a Escritura. Ele é o Deus encarnado, ele é a representação de Deus na terra, Jesus Cristo. O chifre pequeno de Daniel 8, de forma arrogante e criminosa, queria se igualar ao príncipe do Senhor. Miguel é esse príncipe. Ele aparece em Daniel 12, verso 1. Ele aparece como defensor dos filhos do povo de Deus. E é ele também, o filho do homem, em Daniel 7, versos 13 e 14. Também na explicação do anjo Gabriel a respeito de Daniel 8, versos 11 a 12, no verso 25, se diz que esse rei se levanta contra o príncipe dos príncipes. Portanto, nós identificamos aqui uma mudança no desenvolvimento do Império Romano. Após a sua fase pagã, surge um homem que se engrandece à posição do príncipe do exército do Senhor, Jesus Cristo. E o que é que esse chifre pequeno faz? A próxima sentença: e dele foi tirado o serviço contínuo. Dele foi tirado o contínuo. Dele quem? Do príncipe do exército. Agora, o que é esse sacrifício contínuo, esse serviço contínuo que Daniel fala? É importante saber que a palavra sacrifício não ocorre aí. Ela é uma adição de alguns tradutores, como João Ferreira, por exemplo. Mas o serviço contínuo simboliza o fato de que no santuário celestial, de Hebreus 8, versos 1 e 2, Jesus Cristo ministra continuamente em favor da humanidade. E o que é que esse chifre pequeno faz? Ele se engrandece à posição do príncipe e tira o serviço contínuo deste príncipe. Esse é um ataque criminoso, demoníaco, contra Deus. Quem é o legítimo sacerdote entre Deus e os homens? Jesus Cristo. Não é pastor nenhum, não é padre nenhum, não é papa nenhum. É importante que vocês saibam que a teologia católica romana diz exatamente o contrário com todas as letras. O Papa está no lugar de Cristo, e é dessa forma que, ao ele se colocar no lugar de Cristo, ele tira do príncipe do exército
o seu ministério. E agora, milhões de pessoas, quando querem perdão dos seus pecados, não se ajoelham mais diante de Cristo. Se ajoelham agora diante de Maria, porque o Papa mandou. Dá para entender o quanto é sério o que a gente está falando? Não é porque a gente quer brigar com os católicos. Porque a gente tem preconceito, porque a gente não gosta, porque nós achamos que nós somos melhores. Não é nada disso. A profecia é séria demais para a gente brincar com ela. Um homem criminoso se colocando no lugar de Deus e tirando de Cristo o que lhe pertence. E é contra isso que nós nos levantamos. É contra o chifre pequeno. Agora, tudo isso nos conduz ao fato de que, como é que isso acontece? Como é que a Igreja Católica conseguiria tirar de Cristo o seu ministério? Lembra que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. 1 Timóteo 2, verso 5. Como é que essa função foi tirada de Cristo e por quem? O catolicismo romano, seguindo o espírito pagão de Roma, desviou o povo de Cristo para aceitar a suposta mediação de uma enorme quantidade de santos, padroeiros, milagreiros, Maria, José, Santo Expedito e sei lá mais o que. Uma multidão de intercessores, indo frontalmente contra o que a Bíblia afirma. Há um só mediador e o nome dele, Jesus Cristo. A profecia é muito séria, é muito pesada. O chifre pequeno quer tirar o ministério de Cristo, quer desviar as atenções do santuário celestial, da cruz para a missa. Essa é uma usurpação criminosa de prerrogativas divinas. E essa é uma pregação pagã sob o disfarce cristão. E essa é a obra de uma igreja que não merece ser chamada de igreja. Terceira sentença. E o fundamento do seu santuário foi deitado abaixo. O verbo deitar é o verbo derrubar em hebraico. E significa jogar fora, lançar para trás. Olha só o que a igreja de Roma faz: joga no lixo o ministério de Cristo. E não é porque eu estou falando. Esse verbo ocorre 125 vezes no texto hebraico. E em 75% dessas ocasiões, o sujeito do verbo é o ser humano. É ele que joga. Nos outros 25%, o sujeito é Deus, que condena o povo que não lhe segue. Assim, Daniel 8, verso 11, aponta para um ato de violência, de ataque, de destruição, contra o fundamento do santuário. Esse é um atentado contra a eficiência da obra de Cristo no santuário do céu. E o objetivo do chifre pequeno é destruir a eficácia da obra de Cristo no santuário. Muitos de nós vemos o catolicismo romano como uma igreja normal, mas ela não é uma igreja normal. Na sua teologia, o homem está no centro, ele está entronizado, e ele é chamado de Cristo na terra, o vigário de Cristo. A palavra dele, em tese, pode ser infalível, o que é uma blasfêmia. Ele pode perdoar pecados, o que é uma mentira. E ele pode te oferecer uma multidão de santos, que não são santos, senão demônios disfarçados. O fundamento do santuário é a mesma palavra que o Salmo fala do fundamento do trono de Deus, como justiça e juízo. O lugar onde está o santuário é o lugar da habitação de Deus e se refere ao santuário celestial. Roma papal lançou a obra de Cristo no santuário celestial abaixo, oferecendo ao povo um falso sistema de culto, onde as pessoas podem acessar graça e perdão para a salvação. Isso não quer dizer
que Roma papal tenha poder efetivo de impedir as pessoas de se chegarem ao Deus verdadeiro, mas significa que qualquer católico que tenha uma Bíblia, mas busque perdão em Maria, não vai receber perdão, porque Maria não pode perdoar ninguém. E Deus não vai perdoá-los, não é porque Deus não os ama, é porque Deus deu a palavra para eles. E todo católico tem uma Bíblia, e nessa Bíblia diz que só Jesus Cristo salva. E se eles preferem crer em outro Salvador, infelizmente, se eles não se arrependerem, eles não vão receber salvação. É por isso que a mensagem que nós pregamos sai de Babilônia. Eu entendo que talvez, e muito provavelmente, vocês, como eu, tenham parentes católicos, a quem vocês amam e a quem Deus amou, e que Jesus veio a esse mundo para morrer, para salvar. E saibam que a condenação do catolicismo não é a condenação dos católicos, porque sim, o catolicismo é falso, mentiroso e satânico, mas todos os católicos têm a chance de encontrar a salvação em Jesus Cristo, na Bíblia que eles têm dentro da casa deles. E eu quero dizer uma coisa para vocês: milhões de católicos estarão no céu pela graça de Deus. Isso é muito bom de saber. Eu não prego a perdição de ninguém, mas eu prego a condenação do erro, esteja onde estiver. Sabe, meus amados, nós precisamos entender que, como sistema religioso, o catolicismo romano é o inimigo de Jesus Cristo, é o próprio anticristo. Isso é interessante quando a gente analisa a partícula anti. A gente sabe que anti é contra. Anticorrupção é a pessoa que luta contra a corrupção. Mas a partícula anti, ela tem uma outra característica: está no lugar de, se opõe a tal, se colocando no lugar de tal. Ou seja, o catolicismo romano é anticristo, está contra Cristo ao se colocar no lugar de Cristo. E aí a gente consegue entender melhor 2 Tessalonicenses capítulo 2, Apocalipse 13, Apocalipse 18, a Babilônia e etc. O que eu estou falando para vocês aqui é uma revelação espantosa. Que aquela igreja que invoca Jesus Cristo seja a sua inimiga é algo que nem todo mundo consegue entender. Daniel, quando teve essa visão, ficou doente. Como é possível que usam o nome de Deus para combater o próprio Deus? Em nome do poder político, em nome do poder financeiro. Quem tem dinheiro igual a Igreja Católica tem nesse mundo? Quem tem? Vai ter eleição, presidente dos Estados Unidos, daqui a alguns dias. Uma semana antes da eleição, todos os candidatos à presidência dos Estados Unidos sentam na mesa do cardeal, do bispo de Nova York. Poder político, poder econômico, poder social. É por isso que, se você quiser ser católico e ser bêbado, mentiroso, idólatra, falso, hipócrita, assassino, ladrão, não guarda o sábado, mas também não guarda o domingo, eles permitem, porque eles não se interessam com a fidelidade de ninguém. O que eles interessam é rebanho, é dinheiro, é manobra política. E essa revelação é espantosa, ela não é brincadeira. O anticristo é a igreja, representada por um ser humano, que se senta no trono, querendo parecer Deus. Quarta sentença: e lhe foi dado um exército contra o serviço contínuo, causando transgressão. A ação do exército aqui descrito é contra o serviço de Cristo, contra o serviço contínuo. Aqui se revela
que uma multidão enorme de pessoas adere ao chifre pequeno, se associa com o chifre pequeno, e junto com ele, lutam contra Cristo e contra o santuário celestial. A palavra transgressão, nesse texto, é a palavra mais pesada da Bíblia contra o pecado. E o ataque dessa transgressão tem alvo definido, a quinta sentença: e lançou a verdade por terra. Lembra do Salmo 119, verso 142? A tua lei, ó Deus, é a própria verdade. Como é que tem coragem de apresentar ao povo 10 mandamentos, e um deles lá escrito domingo? Isso não existe, nunca existiu, nunca vai existir. Tem que ter muita cara de pau para apresentar 10 mandamentos escrito domingo lá. O chifre pequeno é o agente do verbo que lança a verdade por terra, e não o exército. A verdade aqui significa a verdade de acordo com a Escritura. Esta palavra é usada 4 vezes por Daniel para se referir às coisas que Deus revela. Daniel 8:26, 10:1, 10:21 e 11:2. Isso indica a alta noção da confiabilidade da Escritura, segundo o livro de Daniel. Deus nos deu a sua palavra para que a gente a siga, não para que a gente a use como instrumento de dominação religiosa e política. Salmo 119, 142, 151, 160 revelam o caráter da lei de Deus como verdade, e o ataque católico contra a lei é o cumprimento da profecia. Incluída na verdade também estão as profecias de Daniel, e podem ter certeza que o catolicismo se levanta contra o livro de Daniel. Sexta e última sentença: foi bem sucedido e prosperou. O poder contra Deus, contra o santuário e contra Cristo foi bem sucedido e próspero em seus ataques. E por causa desses ataques, Satanás em pessoa lhes concedeu riquezas e poder no mundo onde ele é o príncipe. É por isso que você tem 1 bilhão de católicos no mundo hoje. Olha o tamanho da máquina da profecia. A riqueza, o poder e a glória terrena se manifestam na Igreja Católica Apostólica Romana de forma abundante. Quantidade de ouro que saiu aqui das minas da América Central e da América do Sul, roubado pelos espanhóis, em grande medida foi parar nos cofres do Vaticano. E esse aspecto também é o cumprimento da profecia. Entretanto, a palavra de Deus é clara: tudo que se levanta contra Deus cairá diante de Deus. O chifre pequeno de Daniel 8, versos 11 e 12 se refere ao mesmo poder de Apocalipse 13 e Apocalipse 18, a grande Babilônia. E enquanto seja verdade que Deus tem um povo lá em Babilônia, a sua mensagem é: sai dela. Não se permita viver numa igreja que não pode dizer amém para todos os versos da Bíblia. Você, como católico, pode dizer amém quando a Bíblia diz: lembra-te do dia de sábado? Você, como católico, poderia dizer amém quando a Bíblia diz: não farás para ti imagem de escultura? Você poderia dizer amém se você fosse católico? Não. E você nunca se permita fazer parte de uma igreja na qual você não possa dizer amém para tudo que Deus diz. Essa mensagem é pesada, irmãos, e dá para entender por que Daniel ficou doente. E quando a gente vai para eles e mostra e prega e ora, muitos deles nos ridicularizam, nos atacam, nos humilham, tiram sarro. Mas vamos confiar que, assim como Paulo um dia guerreou contra a verdade e se tornou salvo pela verdade, que muitos católicos, em especial aqueles que nós mais amamos, também sejam convencidos, não por nós, que a gente não convence ninguém, pela palavra de Deus, e sejam salvos
para a honra e glória de Jesus e em nome dele. Amém. Você quer orar por isso? Acho que vale a pena a gente orar por isso. Vamos nos ajoelhar para fazer isso? Vamos orar pelos católicos. Oremos. Deus eterno e maravilhoso, queremos te pedir por cada católico que conhece a tua palavra, mas segue outra autoridade, que cada um dos sinceros possam reconhecer em ti o único Senhor, o único Salvador, o único mediador, e assim receberem o verdadeiro perdão dos pecados e também tomarem a decisão de serem fiéis à tua lei, Pai. Destrói a obra do pecado e do diabo no catolicismo romano e através do catolicismo romano. E que muitos que lá estão, nossos familiares, amigos e irmãos, e que te amam sinceramente, ainda que enganados, possam ouvir a tua voz e estar em Canaã celestial, junto contigo para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.